Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um ChromaCast, o podcast que vai ajudar você a impulsionar a sua carreira. E comigo aqui, meu grande parceiro Thiago Magon. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara, tudo bem? Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ChromaCast. Bruno, esse episódio aqui é um episódio um pouco mais técnico, mais direcionado para quem está na rotina laboratorial e trabalha com HPLC, Bruno. Exatamente. Quem não trabalha, tem um detalhe, né? Quem não trabalha já vai ficando por dentro também dos detalhes do HPLC e o que faz de fato diferença aí no sucesso da sua carreira, né? Exatamente, Thiago. A gente tá entrando numa semana muito importante, a gente está fazendo o lançamento das aulas do que você vai ministrar, né, do curso de HPLC nos dias 7, 8, 9 e 10 às 19h30 no nosso canal no YouTube. No YouTube você vai nos encontrar como ChromaClass, tá bom? Então vai ter essas aulas lá com o Thiago e vai ter emissão de certificado também. Para já aquecer as turbinas em relação a essas aulas que o Thiago vai dar e você não ficar tão por fora em alguns conteúdos, principalmente a parte de troubleshooting, a gente resolveu fazer esse episódio um pouquinho mais técnico. Um episódio diferente hoje, para você que está dentro da rotina cromatográfica, dentro dos laboratórios, e às vezes não entende muito bem a função dos componentes de HPLC. A gente vai começar a desvendar alguns mistérios. E vamos começar, Thiago, por aqueles os quais somos mais solicitados para tentar resolver os problemas, ou onde apresenta o maior índice de chamados abertos. O HPLC é um instrumento analítico muito difundido porque ele consegue executar de maneira maestral a separação de compostos em concentrações analíticas, e isso leva a aplicações em diversas áreas. Mas nem tudo são flores. Trabalhar com HPLC demanda muita dedicação e um estudo muito aplicado, muito dedicado. Além disso, há alguns desafios que precisam ser explorados. Por isso, hoje, nós vamos falar de dois pontos muito importantes: as check valves e os degassers, né, Thiago? É isso aí, Bruno. Não, legal, cara, você ter trazido já essa introdução, né, falando um pouco do HPLC, justamente porque, assim, na rotina laboratorial, se você não está ligado a todos os componentes que fazem parte do HPLC, talvez um detalhezinho, e nós vamos falar desses detalhes hoje, vai fazer a diferença em você ter continuidade na sua análise cromatográfica e não deixar o seu sistema parado também. É aquela solução que o supervisor do laboratório, que o próprio laboratório, que a indústria farmacêutica está esperando de você. Então fique com a gente até o final desse episódio, que nós vamos dar inúmeras dicas sobre como resolver problemas com as check valves e com os degassers também. Mas para a gente começar, Bruno, seria bem interessante a gente contextualizar também, né? Aonde será que fica as check valves? Aonde será que ficam os degassers? E o que de fato esses componentes têm de importante num HPLC, né? Qual é a função deles? Não sei se comum para a galera escutar, né? Olha, minha check valve travou, olha, o meu degasser não está funcionando corretamente, eu estou tendo um ruído na minha linha de base, então, cara, o que eu faço? Onde é que está esse degasser? Onde é que está essa check valve para poder, de fato, solucionar esses problemas aí, né? E para a gente começar a contextualizar até, Bruno, separei alguns slides até aqui para facilitar, né? Um suporte de imagem e de vídeo também, eu tenho certeza que vai ajudar aqui os nossos ouvintes a facilitar, né? Realmente aí como descobrir, né? Eu tava pensando aqui, Bruno, agora, a galera que tá no Spotify, né? Então vamos tentar disponibilizar também com vídeo, ou então vamos aqui pro YouTube, a galera que tá no Spotify, né? Acompanhe no YouTube também esses slides aí. No Spotify também, Thiago, agora a gente está carregando os vídeos, então pode ficar... A pessoa agora já tem a opção de escolha, tanto no Spotify quanto no YouTube, você vai ter acesso às imagens que a gente vai disponibilizar aqui para você agora. E para você que é nosso ouvinte aqui, quer saber muito mais sobre o nosso podcast, sobre cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, visite o nosso site, chromaclass.com.br. Lá você encontra o blog com todos os detalhes de cada episódio aqui do podcast. Você encontra também os nossos e-books de cromatografia gasosa, e-books de cromatografia líquida, completos com cada detalhe que vai ajudar na sua carreira e na solução de inúmeros problemas laboratoriais. E além disso, ainda está rolando a inscrição para um curso de HPLC completamente gratuito. Venha fazer parte, visite o nosso site. Semana passada, Thiago, eu recebi um contato de um cliente nosso falando com o seguinte diagnóstico: estou colocando fluxo, mas a minha pressão está zerada. O que está acontecendo? Será que esse tipo de probleminha tem alguma coisa a ver com a check valve ou até mesmo com o degasser?
Com certeza, né, Bruno? Tem a ver, né? É curioso isso, né? Porque tem uma relação muito grande e olha só, né? Talvez a solução disso, né, para quem está ali na rotina, fica muito fácil, muito claro. Mas ainda para quem está começando algumas atividades no HPLC ou não consegue localizar onde está esses componentes, talvez fique um pouco mais confuso. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, Bruno, para facilitar aqui o suporte de imagens. Deixa eu só deixar ela um pouquinho maior aqui, né? Então, Bruno, vamos lá, né? Aqui, você que já trabalha aí com HPLC há algum tempo, né? Já tem bem familiarizado aí o que é um HPLC e quais são os seus módulos. Mas para a gente trazer todo mundo para a mesma página aqui, né? Isso aqui, Bruno, é a imagem de um HPLC, né? E todo HPLC hoje, né? Ele é composto por esses módulos aqui, né? Ele é composto por uma bomba cromatográfica, por um injetor, e aí pode ser um injetor manual ou um injetor automático, um detector e um forno de colunas, né, que está aqui na lateral. Então, se a gente pensar aqui no caminho natural, fluídico, né, da fase móvel, essa fase móvel vai descer, passar pela bomba, passar pelo nosso injetor. Do injetor ele coleta a amostra, vai para a sua coluna cromatográfica e assim ele segue para o detector para ser detectado de fato, né? Então, assim, são componentes básicos, né, de todo o HPLC. Então, Bruno, separei até um vídeo aqui para facilitar, né, o nosso entendimento. A galera que está aí escutando, né, agora consegue ver também ali até uma mistura da fase móvel, né? Então, nós temos ali, Bruno, de cima para baixo agora, né, o reservatório de solventes. Comumente aí a gente tem garrafas de borosilicato que ficam ali na parte superior, né? E isso conecta com a bomba através de as tubulações de Teflon, né? Essas tubulações de Teflon ali, Bruno, o primeiro lugar que ela chega dentro da bomba é o degasser. Então, se você notar aqui, ó, você tem as tubulações, né? Se você acompanhar o meu mouse aqui, o primeiro Sim. lugar que ele passa é o degasser. Tem uma função muito importante aqui para nossa bomba, a gente vai falar dessa função. Então ele está localizado dentro da bomba na maior parte dos equipamentos cromatográficos, né? Existem os sistemas modulares também, Bruno, que na verdade passa o solvente pelo degasser e sai do degasser, vai para a bomba cromatográfica, né? Só que a maioria hoje dos HPLCs, né, eles já têm embutido, né? O degasser está dentro das bombas cromatográficas. Saiu o solvente do degasser aqui, Bruno, vou até colocar um play aqui de novo, facilitar a nossa vida, ó, mas o solvente ele sai do degasser e vem para a bomba. Na entrada da bomba, é justamente na entrada da bomba, Bruno, que a gente tem as check valves aqui. Então, tem mais imagens a seguir que eu vou poder mostrar com mais clareza onde fica de fato o degasser, tanto o degasser quanto a check valve, mas os dois estão antes da entrada da bomba. Isso é Isso é bom legal da saber. gente. Isso é excelente, é necessário, né, saber. Né? Saiu o solvente da bomba, só para a gente continuar aqui, né, com a imagem, passa no nosso injetor, que é onde é coletado, de fato, sua quantidade de amostra necessária, né, e dali ele segue para a coluna cromatográfica, que é onde acontece a separação diante da afinidade, aí, né, acontece uma migração diferencial dos compostos e vão lá para o nosso detector. Né? Vou passar aqui a imagem, Bruno, para a gente poder mergulhar de fato aqui na bomba cromatográfica, né? E olha só essa imagem aqui, Bruno. Parece um monte de tubulação aqui, né? Um monte de fio, mas vou conseguir explicar aqui para você de fato onde estão esses componentes, né? Aqui é uma figura de uma bomba, Bruno, uma bomba binária, né? Dá para você ver aqui do lado esquerdo, ó, duas cabeças de bomba, e do lado direito aqui você consegue ver uma só, né? Então pode considerar que tem mais uma aqui desse lado. Aqui em cima, ó, tá vendo essas tubulações aqui, Bruno? Um pouquinho Sim, mais, sim. com calibre um pouquinho Transparentes. maior. Exatamente. Aqui é justamente onde chegam os solventes vindo lá dos seus frascos, né? Dos seus reservatórios de fase móvel. Ele entra dentro justamente de uma peça aqui chamada degasser. Então esses dois pontos aqui que a gente está vendo aqui, Bruno, onde está meu mouse, é justamente a entrada e a saída do degasser. Eu tenho mais algumas imagens de degasser ali também, que vai ficar bem mais claro aqui, com cortes transversais e tudo mais. Mas eles saindo do degasser, eles vêm para as nossas check valves aqui, ó. Então eu vou poder encontrar, Bruno, check valve tanto de entrada em algumas bombas cromatográficas, quanto check valve de saída. E aqui a Legal. gente tem o nosso pistão, né, onde faz de fato e mantém o fluxo
da bomba cromatográfica, né? Então, os componentes aqui, visualmente, né, cada fabricante de bomba tem uma determinada disposição, né? Mas todos eles é o mesmo fluxo de fase móvel, né? Entra no degasser, sai, vem para check valve, né? E para a gente começar a pisar aqui, Bruno, nessa questão tinha comentado de resolução de problemas, né? São dois componentes cruciais aqui para um bom funcionamento da bomba e que passa bastante despercebido aí no dia a dia, né? Não sei se você você atende bastante chamado, Bruno, de check valve aí, de degasser ou não? Sim, Thiago, e inclusive acaba sendo um item em que algumas check valves, a gente acaba solicitando algumas para terem mala e depois, obviamente, a gente avisa a baixa lá para o pessoal, porque alguns problemas podem estar simplesmente relacionados a check valve. Então, você coloca fluxo, o equipamento não dá pressão e você vai ver que está com um probleminha de check valve. Então, você substitui, você consegue, dependendo do caso, às vezes fazer uma limpeza, né, Thiago, para dar uma sobrevida para esse componente também, né? Exatamente. É um componentezinho que a gente vai chegar nele agora, Bruno. Só trouxe mais uma imagem aqui, ó, um Legal. pouco mais aproximada, né? Então, essas duas cabeças de bomba aqui, elas têm a entrada e a saída aqui de check valve, né? E dentro dessas peças de metal aqui que a gente está vendo é onde fica, de fato, as check valves, né? Para facilitar ainda mais aqui, Bruno, tem um corte transversal aqui de uma cabeça da bomba, né? Então, isso que a gente está vendo aqui, que não consegue ver por dentro, tem um corte transversal aqui, né? Então essa parte aqui é justamente a frente que a gente estava vendo, e aqui todos os componentes internos de uma cabeça de uma bomba cromatográfica, Bruno. Só que vamos tentar localizar aqui onde estão as check valves, né? Então imagina aqui comigo que esse solvente está vindo por gravidade, passa no degasser e depois do degasser ele vai ter uma entrada aqui, ó, de solvente, né? Então esse inlet solvent aqui é justamente a entrada por onde começa a entrar na cabeça da bomba cromatográfica todo o meu solvente. E aí, imediatamente, a hora que ele entra, ele encontra as check valves. As check valves, Bruno, elas são compostas de um canal de entrada, uma esfera aqui na parte interna, que é essa bolinha vermelha que a gente está vendo aqui, e depois um canal de saída. O curioso e o mecanismo da check valve ele é extremamente simples, mas é curioso de ser entendido, porque o solvente ele está descendo aqui, tem uma força para poder empurrar essa bolinha que está aqui dentro, e Certo. também uma força para poder sair aqui do outro lado. Então, para entrar, o solvente ele empurra a bolinha e sai aqui para a câmara onde acontece o bombeamento, né? Onde você preenche a câmara do pistão cromatográfico aqui, né? O pistão feito de safira. E aqui, ó, essa bolinha, que é uma bolinha de rubi, até uma curiosidade, né? Falar sobre isso. O momento em que esse pistão ele empurra o solvente para poder seguir para a check valve de saída, ele empurra também a bolinha para a parte de baixo. E a check valve tem um mecanismo de travamento da bolinha para não deixar esse solvente descer. Por que é interessante e é importante a gente saber esse mecanismo aqui, Bruno? Que é extremamente simples, como eu disse, só que se ele não estiver funcionando adequadamente, é um dos problemas que você acabou de citar. Acontece o travamento da check valve. É como se essa bolinha que está aqui, ela Sim. permitisse que o solvente passe para cima, mas no momento em que ela tem que travar, ela não trava. E esse não travar, Bruno, ela não fazer essa ação que é a função dela, gera variação de pressão, gera variação de fluxo, gera uma série de problemas no seu HPLC por um simples processo, né, de que seria o de travamento aqui da check valve. E esse episódio é um oferecimento da Matrix LC-MS, a melhor experiência para a sua análise. A Matrix ela consegue fornecer suprimentos para diversas áreas de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massas, laboratórios de físico-química e até mesmo microbiologia. Acesse o nosso site matrixlcms.com.br e agende uma conversa com a nossa consultora de vendas. Certeza que vocês vão encontrar aquilo que é o mais adequado para a melhor experiência na sua análise. O porquê que ocorre esse travamento da check valve às vezes, Thiago? Tem alguma influência da própria fase móvel? Tem sim, Bruno. Assim, são inúmeras os pontos, né, que a gente pode levantar aqui de travamento da check valve. Como você mesmo mencionou ali antes, né, essa check valve é até um componente que ele deve ser trocado, né, de tempos em tempos, né? A gente recomenda, inclusive, que seja substituído na manutenção preventiva.
Porque até pelo um desgaste natural, né, o próprio componente, a própria check valve, ela pode perder essa função de travar no momento do bombeamento, né? Então, se ela não tem a capacidade mais de travar, ela vai gerar, como eu disse, uma variação de pressão e também uma oscilação de fluxo de fase móvel. Só que como aqui, Bruno, a gente tem entrada de solvente, tem outros fatores que vão influenciar no travamento dessa check valve. E aí os principais são, Bruno, partículas presentes na fase móvel. Uma das recomendações né, de fato, a gente isentar toda a fase móvel de partículas. A HPLC não gosta de partícula. O único lugar que tem que ter partícula é dentro da coluna cromatográfica, né, para fazer ter o efeito lá de seletividade no momento da separação. Então, aqui não é para ter partícula. Então, toda partícula que chega aqui, ela pode ficar presa justamente entre a esfera aqui de Ruby e o fechamento da check valve. Então, nesse instante, você tem uma variação de pressão. Além de partículas, Bruno, que pode estar presente aqui, outra situação que até se comunica com outro componente que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é o degasser, é a presença de bolha na fase móvel. Então, qualquer bolha na fase móvel que consegue chegar aqui nessa check valve, imagine só uma bolha nesse espaço aqui, dividindo o espaço com a nossa esfera aqui, que faz o travamento da check valve. É o passo para poder gerar ou um travamento dela, ou então uma variação ali de fluxo e também de pressão. Então, né? Os dois campeões de geradores de problemas em check valve são partículas e bolhas. Partículas e bolhas, isso mesmo. Para a gente trazer esse resumo, e aí é possível da gente evitar essas duas coisas, né, Bruno? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, do que fazer para evitar, de fato, né, que aconteça tanto a presença de partículas aqui, quanto a presença de bolha, né? Então, nesse caso aqui, dessa cabeça de bomba, a gente tem uma check valve de entrada, uma check valve de saída. Existem algumas bombas que não tem uma check valve de entrada, uma de saída. Às vezes é uma só de entrada e o componente de saída já se comunica com outra cabeça de bomba. Sim, e aí a gente... O princípio de funcionamento é o mesmo que você explicou, né? Mesmo tendo uma check valve só. Exatamente, o princípio é o mesmo aí, né? As funções são as mesmas. Essas informações até, Bruno, de outros componentes, diferenças de bombas cromatográficas, a gente fala no curso de HPLC com ênfase em resolução de problemas. Justamente porque daí a gente desmembra todos esses componentes de uma maneira bem detalhada e passa todos os pontos para evitar qualquer tipo de problema, né? A gente tem outros componentes presentes aqui, né, Bruno? Como os selos, o próprio pistão, né? Aqui alguns selos de limpeza umas tubulações de limpeza dos selos, né? Também. Enfim, são detalhes aí que são importantes para você evitar problemas, né? Na rotina cromatográfica. E aqui mais uma imagem, Bruno, explodida agora, né? Uma imagem que dá para ver bem detalhadamente aqui todos os componentes, né? E aí se você olhar, ó, aqui estão as check valves, né? Tanto de entrada quanto de saída. E aqui estão as check valves, tanto de entrada quanto de saída, né? Juntamente com os demais componentes aqui da nossa cabeça de bomba cromatográfica, né? Aqui, Bruno, um GIF até, né? Uma imagem aqui contínua, na verdade, para a gente ter isso bem claro, né? Como que funciona aqui uma check valve, né? Acho que aqui você consegue ver, né? Igual eu estava falando, ó, a check valve de entrada. Então aqui, ó, ela está aqui na posição 1, check valve de saída na posição 2. Aliás, desculpa, a entrada do solvente na posição 1 e a saída do solvente na posição 2, com o pistão aqui em funcionamento, check valve aqui, check valve na posição 3 e 4. Né? Então notem que o solvente ele consegue passar empurrando a esfera, preenche a câmara aqui do pistão. No momento em que o pistão empurra de volta esse solvente, a nossa esfera desce, ó, justamente para poder travar e o solvente não voltar no sentido em que ele estava vindo, né? Fácil de entender, né, Bruno, esse mecanismo, né, de check valve. É que nem você falou, é simples e interessante ao mesmo tempo, né, o funcionamento dessa check valve dupla aí. Porque o movimento da esfera determina se haverá ou não passagem de fluido ou líquido pelo caminho o qual ele deve ser seguido. E agora, por essa imagem, Thiago, fica bem claro entender o quão uma bolha ou até mesmo uma partícula pode influenciar nessa esfera.
porque ela não vai desempenhar o papel o qual ela deveria da maneira correta, e ela vai travar quando não deveria e vai abrir quando não deveria também. E aí você tem Exato. aquele diagnóstico de variação de fluxo no seu sistema. Exatamente, Bruno. É bem, é assim, é uma pecinha tão pequena e simples do equipamento que depois que está entendido fica muito fácil, né? Mas É, até a gente chegar nisso, né, é um pouco complexo assim. Por isso que é legal a gente entender o todo, né? Desde o HPLC, quais são as partes e aí sim chegar nesses componentes aqui para poder ao final a gente poder falar como solucionar todos esses problemas de fato, né? legal. Uma coisa que se comunica, Bruno, com a parte das check valves, né? E aí não só com as check valves, mas também como uma análise cromatográfica, né? É a função do degasser, né? Presente dentro da bomba, né? Na maior parte das vezes. Qual é a função de fato, né? Do degasser? Então, o degasser, como eu disse, Bruno, ele pode estar fora da bomba cromatográfica ou dentro, né? O online, né? A gente chama um degasser online ali, né? Ou seja, ele está no meio do caminho entre a fase móvel e o bombeamento da bomba. Justamente pela função de poder retirar, Bruno, da fase móvel gases que estão ali dissolvidos, né? Então, a Sim, função do degasser é simplesmente retirar o máximo de gases que podem estar solubilizados na sua fase móvel. E aí é até legal da gente parar aqui, Bruno, e falar que existe uma divisão, né? Por exemplo, recomenda-se muito, isso a gente tem muito claro, que toda vez que a gente vai preparar uma fase móvel nova, a gente colocar essa fase móvel dentro dos frascos, depois de fazer uma mistura ou colocar os aditivos, direciona para o nosso ultrassom e vai fazer uma desgaseificação dessa fase móvel. Então, são coisas diferentes. É necessário fazer a desgaseificação dessa fase móvel, Bruno, antes de colocá-la no HPLC. Então, isso é uma função básica justamente para poder evitar bolhas no nosso sistema e assim por diante. E além desse passo de fazer a retirada de bolhas na nossa fase móvel, também existe o degasser online para poder retirar ainda mais gases que podem estar solubilizados na sua fase móvel. Tudo legal. isso, Bruno, para evitar tanto que durante a mistura, né, no caso de bombas que fazem a mistura, né, é uma mistura quaternária ou uma mistura binária, aconteça a geração de bolhas nessa fase móvel. E a geração dessas bolhas vai influenciar tanto no travamento da sua check valve, ou então, Bruno, um efeito muito evidente, né, quando a gente não desgaseifica a fase móvel, é um ruído na nossa linha de base. Isso quando a gente está falando de detectores UV, que são os detectores mais amplamente usados, né, hoje, indústria farmacêutica, laboratórios de pesquisa de uma maneira geral, né? Quando você fala de outros detectores, aí pode influenciar ou não, né? Se você falar de detector, por exemplo, IR, que é índice de refração, vai influenciar um absurdo se você Muito. não tiver esse degasser E, funcionando 100% e também não e fizer a Thiago, desgaseificação antes. me tira agora uma pergunta que eu já recebi também. O fato do equipamento estar com o degasser em bom funcionamento faz com que a degasificação que o analista deve fazer, ele não torna-se mais obrigatória, ou o analista ainda, apesar de o equipamento ter um degasser, ele ainda tem que fazer a degasificação manual da sua fase móvel? Não, tem que fazer, Bruno, tem que fazer. Tem que fazer. Vamos deixar claro isso que tem que fazer, porque Legal. o degasser, apesar da função de remover gases que estão dissolvidos na fase móvel, ele não tem a capacidade de tirar aquelas bolhas visíveis não, tá? A gente vai ver ali no detalhinho depois a função dele, o que acontece mesmo dentro dessa câmera de degasser que você está vendo aqui, ó, né? Isso aqui é uma câmera de degasser, e a função dele, a atividade dele, o papel que ele executa, ele não consegue tirar aquelas bolhas visíveis, né, da sua fase móvel. Então são dois passos. Você vai degasificar antes os solventes durante o preparo, vai colocar no seu HPLC, vai fazer a purga de todo esse solvente e ainda vai contar com o HPLC ou com o degasser retirando gases que podem estar solubilizados ali na sua fase móvel ainda, né? Aqui é uma imagem, Bruno, de alguns componentes, né, que separei, né, bem simples também, elementar até o funcionamento do degasser, né? Aqui é uma foto de cima, na verdade, né? E aí eu tenho aqui diferentes componentes, né? Alguns componentes eletrônicos para poder fazer, desempenhar a função adequada aqui, né, do degasser, uma bomba
Esse número 2 aqui é uma bomba de vácuo, Bruno, justamente para contribuir na retirada desses gases que estão ali solubilizados. Tubulações aqui para poder fazer a conexão, né, entre a bomba que está fazendo uma pressão negativa com a câmara do degasser. Então essa imagem aqui da posição 4, que a gente está vendo de cima, é a mesma imagem que a gente está vendo aqui na lateral, um pouquinho mais ampliada, né? Então imaginem só um solvente entrando aqui, ele vai passar dentro de uma microtubulação aqui dentro, que é permeável a gases, e sair pela outra parte. Essas partes aqui de trás, Bruno, é justamente para a gente conectar na bomba de vácuo e ter uma pressão negativa aqui dentro dessa câmara do degasser. Então o solvente Legal. vai entrar, passar pela microtubulação que está sob pressão negativa, os gases solubilizados eles saem daqui, né, eles são descartados da câmara de degasser e o solvente sai limpinho, né, vamos dizer assim, sem gás nenhum. A gente sabe que na prática isso é difícil, né, de acontecer, mas é isso que acontece. Também separei aqui, Bruno, um corte transversal aqui, olha só que interessante essa imagem, cara. Justamente porque ela traz, né, os passos que eu acabei de comentar. Então imaginem só aquela mesma câmera que a gente estava vendo ali marrom antes, com um fluxo de fase móvel descendo, ele passa aqui dentro da microtubulação e vai sair aqui na posição 3. Só que durante essa passagem por essa microtubulação, Bruno, como a gente tem uma pressão negativa aqui dentro da câmara de degasser, feita pela bomba de vácuo que está acoplada aqui, a gente tem a retirada desses gases que estão aqui solubilizados. Então, esses gases saem, e aí sai o seu solvente ali livre de gases lá na última posição. Tá? Legal, Essa é a legal. função do degasser. Extremamente básico também, Bruno, igual eu comentei, até elementar, só que tem um papel fundamental no HPLC. Então são dois pontos, né, do HPLC que não são tão difundidos, né? A gente fala muito de bomba cromatográfica, tem que manter o fluxo, e o selo não pode ter riscado, e o pistão tem que estar tudo em ordem, e a gente acaba esquecendo das nossas check valves e também dos nossos degassers, né? Os dois têm essa função, também tem essa habilidade, né, aí de ofertar de fato solvente 100%, né? No final das contas, o que a gente quer, Bruno, é apenas um fluxo constante na sua bomba cromatográfica, tá? Não sei se Legal. ficou alguma dúvida aí com relação a essas explicações, que à vontade, Bruno. Tá? A gente citou um diagnóstico, Thiago, de quando a check valve apresenta problema, né? Você tem fluxo com variação de pressão. E quando que eu identifico que o meu degasser está com problema ou ele já está na hora de substituí-lo, assim, ou não tem como saber? Legal, Bruno, legal. Excelente pergunta, inclusive, cara. Assim, né, uma coisa que eu comentei, né, o solvente em si, entrando, passando por essa microtubulação interna, né, que a gente nem vê, inclusive no dia a dia, saindo por aqui, né, pela tubulação de saída, o único diagnóstico possível de saber se está funcionando realmente essa passagem do solvente é olhar para a entrada e a saída do degasser e ver se tem algum tipo de vazamento. Se não tiver nenhum tipo de vazamento, tá tudo certo com o seu degasser, né? Legal. Porém, É, pode falar. existe uma informação, Bruno, que se conecta com as câmaras de degasser e o seu software na maior parte dos casos, tá? Que é o seguinte, essa pressão negativa que eu estava comentando, que é feita aqui por uma bomba, né? Essa bombinha aqui, ó. Essa pressão negativa ela é possível de ser monitorada no software. E a maior parte dos instrumentos analíticos, eles aparecem, né, essa pressão negativa como 0,9, um limite de pressão, 0,9 PSI, um limite de pressão dessas câmaras de degasser. Se estiver acima disso, Bruno, é como se o degasser não tivesse funcionando adequadamente. Então é recomendado que esteja abaixo disso, tá? Essa informação ela pode variar de fabricante a fabricante, tá, Bruno? Eu tenho mais familiaridade com um tipo, né, que são os nossos parceiros, então é muito claro para mim, né, essa Legal. informação com relação a esses instrumentos. Talvez Então, outros fabricantes sejam sim, diferentes. exato, Thiago. Então fica a dica para a galera. Cada equipamento de cada marca ele funciona com um limite aceitável de pressão do seu degasser. Dê uma verificada no manual do seu equipamento e veja qual é o limite de trabalho, o limite aceitável dessa pressão. De repente, se você ligar, tá escutando esse podcast agora,
viu lá, teve a curiosidade, vou abrir para ver a pressão do meu degasser aqui no meu sistema. E você olhou, mas você não sabe se aquele valor está adequado ou não, verifica junto ao manual do fornecedor. Isso pode ser a causa, inclusive, de variação de tempo de retenção de pico, né, Thiago? Variação de pressão, bolhas no seu sistema, e isso pode acarretar vários problemas. Então, olha o impacto e a influência que um degasser e o check valves em funcionamento inadequado podem provocar na sua análise. Pegou? Até uma mensagem para a galera, né, Bruno, de ser curioso, né, com relação a essas informações, né? Que são informações que são os detalhes, às vezes, que estão escondidos até dentro do software, mas, assim, até diante de escutar isso, né, a gente sabe, diz tranquilamente o tanto de impacto que isso tem na rotina, né? Às vezes um equipamento para por conta disso, ou pior do que isso, né, Bruno? Você acaba coletando todos os dados depois de algumas bateladas e aí descobre que não está sendo aceitável justamente porque a sua linha de base talvez está fora do recomendado, né? Está influenciando no seu limite de detecção, por exemplo, enfim, outras informações. Então, a curiosidade, Bruno, eu acho que é necessária aí nesse caso, cara, para poder buscar, né, nos manuais dos fabricantes ou então escutando podcasts como esse aqui, algumas informações que podem ser úteis, né, no dia a dia. Legal. Separei aqui, Bruno, também, né, quais são os impactos, né, do mau funcionamento, assim, para a gente deixar um resumão aí para o pessoal, né? Porque se a gente tem que tomar cuidado, né, por que a gente tem que tomar cuidado, né, com o degasser e com a check valve, né? A gente deixar pontuado, Bruno, um dos efeitos primários, assim, de um mau funcionamento da check valve é justamente variação de pressão. Né? A gente sabe que o fluxo da nossa fase móvel ela tem que ser constante e que a maior parte dos instrumentos hoje ela consegue manter isso mesmo com uma pequena variação de pressão, que é normal, é relativamente normal. Se você tiver uma variação de pressão, um delta aí, para HPLC de até 30 PSI, 40 PSI em alguns casos, para sistemas de UPLC, talvez menos, né, Bruno? Abaixo de 10 PSI de variação no último minuto, né? A variação de pressão no último minuto. Então, um dos principais efeitos de travamento de check valve ou mau funcionamento dela, justamente simplesmente por um desgaste, é a variação de pressão. Variou pressão, Bruno? Desconfia da check valve. Essa é a informação. E se você tiver variação de pressão e desconfiar da check valve, você sabe, Bruno, qual é a primeira ação a ser feita ou não? O que geralmente eu faço, Thiago, eu desconecto a check valve, tiro ela do sistema, como ela tem uma pequena pérola ali dentro, eu balanço ela perto do meu ouvido para descobrir se aquela pérola está travada ou não. Se ela não estiver travada, você vai escutar um tic 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 tic, bem suavezinho, que é a pérola balançando ali dentro, né? Sim, exatamente. Você consegue escutar se você colocar perto da orelha ali, né, do ouvido, né? Isso. Sim, até tem alguns passos aqui, eu acredito que tá aqui na frente, né, de cuidados que dá para a galera ter, assim, né, com relação à check valve. E aí depende, aqui até tem uma dependência que a gente não comentou ainda, Bruno, da viscosidade de cada solvente que você está usando também, que é interessante a gente trazer esse ponto, sabe por quê? Porque assim, ó, se você tiver, por exemplo, usando um canal com 100% de água, né, essa check valve, ela tende a travar mais do que se você estiver usando 100% de metanol, justamente porque o metanol ele é muito menos viscoso do que a água, né? Isso funciona também em água em relação a acetonitrila, e o próprio isopropanol, né? Então, tô dizendo isso justamente para trazer o ponto de que quando você tiver uma variação de pressão, talvez você parar essa análise que você está fazendo e fazer uma purga por pelo menos uns 5 minutos, Bruno, até, dependendo do instrumento, até mais tempo. Já vi muito purga aí de 10 minutos para poder remover bolhas, né, do equipamento, ou até mesmo possivelmente alguma partícula que pode estar ali presente, né? E aí, diante até dessa diferença de viscosidade, uma das informações interessantes é você trocar esse solvente. Você está lá com 100% de água, coloca no 100% metanol e deixa purgar também, porque com certeza essa bolha vai sair durante essa purga também, né? Ainda não deu certo, tá constatando que essa check valve está travada, vai lá, abre, tira ela fora, dá essa chacoalhadinha que o Bruno comentou,
né, que vai ser útil aí para destravar ela com certeza, né? É possível fazer uma limpeza dela também, viu, Bruno? Não coloquei Ah, aqui, né? legal. Mas é legal a gente comentar sobre isso, né? Quando você tira ela e você chacoalha perto e ela está possivelmente travada, o pessoal coloca dentro de um becker com 100% metanol e coloca no ultrassom para fazer essa limpeza, né? Então, se tiver qualquer tipo de partícula ali, é possível de ser removida, ou se tiver bolha, então, com certeza vai sumir dali, da sua check valve. Então, são três ações simples, né, Bruno? Primeira delas, purgar. Segunda dela, você tirar ela do lugar, né, para ver se ela não está travada. E a terceira dá até para colocar dentro de um becker com metanol, leva no ultrassom, deixa cerca de 10 minutos e monta ela de volta no lugar. É a ação perfeita aí para solucionar o problema de variação de pressão, né? São ações que o próprio analista consegue fazer, executar, né, Thiago? E que de repente podem solucionar o problema e dar uma sobrevida interessante assim para a análise e para o equipamento, né? Eu até vejo também como um diferencial, sabe, Bruno? Às vezes você está ali, né, na frente do equipamento, você está fazendo as análises, né? É evidente que você está, de repente, fazendo uma validação, está tocando um projeto que é de pesquisa, mas assim, hoje em dia, né, Bruno, se você está trabalhando e quer ser um cromatografista, eu acho que é um diferencial grande você também não parar as suas análises por conta de uma ação que é relativamente simples, né? Basta você ir lá e fazer essa prática, né? É bem fácil de vocês se familiarizarem com isso. Então vocês vão ver que não é problema nenhum, né? Um problema que, assim, aconteceu variação de pressão, Bruno, já vem para variação de fluxo também, né? É, Esse mau funcionamento da check valve ela simplesmente não deixa passar o solvente. Então, na quantidade adequada. Então, se ela não deixa passar numa quantidade adequada, você não tem um fluxo constante, né? Tudo que uma bomba não quer, né? Não conseguir manter o fluxo, né, constante. E isso gera, Bruno, evidentemente, variação no tempo de retenção, né, dos seus picos. Não tem reprodutibilidade, não tem precisão diária, né? Uma série de problemas aí, Bruno, já daí, né, na sequência. Com relação ao degasser, Bruno, além dele influenciar no travamento das check valves, ele também pode apresentar para a gente um ruído na linha de base do nosso cromatograma, e aí depende do tipo de detector, né, que está sendo utilizado. Influencia na sensibilidade também do detector, uma vez que se você tiver um ruído muito alto, esse ruído pode engolir, né, parte da amplitude de detecção do seu analito, né? Ele pode gerar, né, uma variação de pressão, como eu comentei, né, se ele estiver conectado com essa informação aqui das check valves e gerar, né, o travamento aqui das nossas check valves. Então tá vendo como está conectado no final das contas, Bruno, esses dois carinhos aqui? intimamente conectado, né, Thiago? Isso é que Exato. é muito legal. Então, às vezes, não é que existe um diagnóstico certo. Existe aquele diagnóstico que é feito e pode correlacionar, inclusive, esses dois itens, né? Pode ser também e ou um degasser e ou uma check valve. Exatamente, perfeito. Eles estão conectados, Bruno. Então, por isso que é legal contextualizar, é legal saber quais são os problemas possíveis, porque a hora que acontecer com vocês, vocês já ficam ligados. Olha, purguei e ainda não resolveu. Eu troquei o solvente, continua do mesmo jeito. Opa, peraí, como é que está a câmera do meu degasser? Será que ela está com a pressão negativa correta? Então, vou lá dar uma olhada e dar uma checada nesses parâmetros que são muito simples de visualizar. Ainda assim está com problema? Aí vamos para um próximo passo. E aí, esses próximos passos, Bruno, a gente vai falar nos próximos podcasts. Nós temos também o treinamento aí, o curso, né, de HPLC que está por vir por aí também, né? Legal, legal, Thiago. Separei aqui, Bruno, o que devo fazer para evitar problemas, né? A gente falou Boa. alguns detalhes, mas é legal pontuar, assim, trazendo para a gente fechar, né, como um resumão aqui mesmo, para o pessoal, né? Como que você evita problemas nas check valves e no degasser? Para as check valves, a gente comentou do problema de ter partículas presentes na sua fase móvel e gera o travamento dela. Então, usar solventes de alta qualidade e alta pureza são essenciais, né? Se você estiver usando água, né, também, né, um solvente muito utilizado na cromatografia de fase reversa, ter as recomendações dos parâmetros de água de qualidade sempre em dia, né? Você sempre ter essa água filtrada, né, em 0,22,
ela já vem isso dentro do sistema de miliquê, mas tem que ficar atento, né? Se esse miliquê está funcionando direitinho, qual é a procedência dessa água aí. Então, solventes de qualidade para cromatografia líquida são essenciais, Bruno, porque senão você não tem reprodutibilidade. É uma coisa complexa de lidar, né? E às vezes não é aquela questão de, olha, depois eu vejo essa questão da pureza. Não. É um dos primeiros passos, na verdade, para poder começar a trabalhar, né, no HPLC. Né? Bruno, cuidado com o uso de tampão na fase móvel. A gente tem um episódio, Bruno, só falando de tampão, só falando de cuidados que tem que ter, como evitar alguns problemas, que é o episódio de limpeza do HPLC, Bruno. Isso se conecta, né, com o episódio de limpeza do HPLC. Né? Foi um episódio que inclusive ele foi muito difundido justamente porque é algo crucial para sua análise e evitar problemas no HPLC. Né? Se você não sabe limpar, se você está usando o tampão de uma maneira inadequada, você pode ter certeza que você vai ter problema no seu HPLC. Né? Então, cuidado com o uso de tampão. Né? Você tem que evitar ao máximo aí a possibilidade de precipitação desses sais que estão ali solubilizados na fase móvel. Né? Use solventes menos viscosos para remoção de bolhas e partículas, que foi o que eu acabei de comentar ali atrás. Né? Caso você não consiga remover bolhas, né, com um solvente como água, direciona para um metanol, direciona para uma acetonitrila, né, para poder purgar essas check valves e remover essas bolhas. Só que aqui, ó, Bruno, essa viscosidade aqui, quando você faz qualquer tipo de alteração de solventes, né, principalmente de aquoso para orgânico, você tem que tomar muito cuidado se você estiver usando tampão na fase móvel, porque o orgânico com tampão, ele pode, em algumas proporções, precipitar o sal que está ali solubilizado. E aí, precipitou, você tem dois problemas. Você tem um problema, além da sua check valve que já não está funcionando, você vai ter o problema também de partículas presentes no seu HPLC. E aí é um problema gigantesco. Então, eu até pedi para o pessoal deixar aqui o número do episódio que a gente falou sobre limpeza do HPLC, porque é crucial, né? E a gente até tem um papel aqui de deixar esse ponto bem esclarecido para não fazer uma recomendação errada aqui para vocês, né? Se estiverem usando tampão, calma, procura as informações corretas para poder fazer a limpeza desse HPLC. Né? E evidentemente, Bruno, faça a purga do solvente de todos os canais antes de iniciar o fluxo de fase móvel. Né? Às vezes o pessoal tem o costume de estar usando lá canal A e B, e no meio de uma outra análise tem um canal C que vai usar e purga só o A e o B. O C está ali parado, já tem um maior tempão e a chance de ter bolha nesse canal é muito grande. Então assim, pessoal, se vocês vão começar a análise cromatográfica, trocou todos os solventes, e é recomendação trocar com frequência, né? Esses solventes, coloca todos os pescadores, que a gente chama dentro do solvente, faz a purga de todos esses canais, né? Tem bombas com canais A, B, C e D, independente se você está usando o C e o D, faça a purga também desses canais, evite deixar eles parados, porque justamente eles se comunicam daí, Bruno, com os problemas aqui do degasser aliás, como evitar problemas no degasser. Uma das causas de maiores problemas no degasser é justamente você deixar os canais que não são tão utilizados na bomba cromatográfica parados, sem solvente algum. E aí quando você não deixa com solvente algum, a possibilidade das conexões internas da câmara do degasser se ressecarem e também, como você está querendo remover gases, Bruno, imagina, né? Se você tiver uma tubulação cheia de gás, o degasser não vai fazer para vencer essa retirada de gases que está lá dentro. Então, a função do degasser é retirar gás, e a sua função vai ser manter essas tubulações com 100% de solvente lá dentro, né? Um solvente limpo, né? De preferência. Sim. E, Thiago, geralmente esses canais sem solvente são os canais C e D, que são os menos utilizados, assim. Enfim, a galera acaba utilizando mais o A e o B ali, e a gente acaba percebendo que quando eu faço o método gradiente, eu utilizo os canais C e D, eu percebo que o desempenho não é conforme esperado. Então você já desconfia, olha, de repente é um canal pouco utilizado, já secou, a mangueira de degasificação ali interna do degasser já não está com desempenho adequado. Você já começa a desconfiar de alguns detalhes, né, Thiago?
Exatamente, Bruno. E é uma informação que aí, depois que você chega e conversa, daí descobre, né, que estava daquela maneira, né? Então, assim, de novo, né, quem quer ser um cromatografista ali, saber resolver problemas junto com a parte de desenvolvimento de método, tem que ficar ligado a esses pontos, né, Bruno? Até separei aqui também, né, que não o degasser não exclui a ação de fazer a desgaseificação da sua fase móvel antes de colocá-la no HPLC, tá? Então são duas funções. Você vai desgaseificar antes, usando lá o ultrassom, também uma pressão negativa, né? Aquelas bombinhas que fica dentro da capela, né, Bruno? Não sei se você lembra disso aí. Daí vai Sim, lá, coloca lembro. no Kitasato, daí conecta e aí sai aquele monte de bolha, né? Vira uma confusão lá dentro da fase móvel. E é necessário isso acontecer, tá? Não pulem essa etapa porque o degasser está funcionando corretamente, tá? Essa outra informação aqui é ainda mais importante, Bruno, que é assim, ó, nem todas as câmaras de degasser elas são preparadas para receber solvente de fase normal. Então, assim, é Ah, necessário, se você for fazer qualquer tipo de alteração, né, entre a utilização de cromatografia de fase reversa, que é a mais difundida, a mais utilizada atualmente, para uma análise de fase normal, uma cromatografia de fase normal, você também vai ter que fazer alteração de solventes. E esses solventes, eles podem não ser compatíveis com as câmeras do degasser e também com as check valves, viu, Bruno? E aí você pode ter danos no equipamento. Também tem outros componentes que podem ser danificados, né? Por exemplo, né, nos HPLCs que são comumente usados para fase reversa, eles têm em algum momento, em alguma parte, tubulações que são de material polimérico, né? Os famosos PICs aí, né, bem conhecido, difundido. Também tem outros materiais poliméricos que fazem parte dessas tubulações ou mesmo parafuso, conexão. Só que a cromatografia de fase... A gente não falou ainda, né, Bruno, sobre cromatografia de fase reversa, cromatografia de fase normal aqui, né? Tem outros podcasts, né? exato, exato. Vamos deixar para falar disso daí um pouquinho mais para frente, Thiago. Tá Mas é, legal, assim. mas é É, importante saber essa questão que o Thiago falou. Se você tem um equipamento que roda muitas análises de fase normal, verifique com o fabricante do seu equipamento quais são os consumíveis necessários que você deve substituir para que não haja incompatibilidade entre o equipamento e o solvente. Muitas pessoas só pensam ali na conexão do PIC, na tubulação, mas degasser também, onde passa-se muito solvente, é muito importante. Então, existem mais alguns componentes que, caso não sejam substituídos, eles podem ter a vida útil reduzida e aí o custo da sua análise vai aumentar. Fora a sua dor de cabeça, né, Thiago? imagina, né? Fica lá com o sistema parado, vai gastar dinheiro, enfim. Por isso que é legal saber, né, sobre todos os componentes, saber como resolver problemas, né? Mas a informação é essa, né? Então buscar às vezes o manual do fabricante justamente para ver se é compatível ou não é. Se não for compatível, procurar um auxílio, né, com os fabricantes também. E por último aqui, Bruno, separei, né, não deixar as câmaras do degasser seca sem solvente, porque elas ressecam e acaba dando problema também no final, né? Então, assim, esses são os pontos principais, assim, para você evitar problemas, mano, no degasser, né? No degasser e na nossa check valve. Eu vou tirar aqui, Bruno, a apresentação rapidamente, só para Legal. mostrar aqui, para bater um papo aqui com o pessoal, né? Para a gente ir direcionando aqui para as considerações finais, mas que são pontos importantes, são fáceis de resolver. Basta apenas você estar atento, né, a esses componentes também e saber condições mínimas, né, de utilização do nosso HPLC. Eu queria fazer um convite também, Bruno, o pessoal que quer escutar um pouquinho mais, né, sobre HPLC, teremos um treinamento inteiramente gratuito. É um curso, na verdade, né, não é um treinamento, um curso inteiramente gratuito, nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Quem estiver escutando no Spotify, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube, acompanha a gente também nas redes sociais, @chromaclass. E esse curso, Bruno, ele vai ter certificado também, mas é Ah, certificado para legal. quem se inscrever no link que a gente vai deixar na descrição. E, evidentemente, tem que participar de todas as aulas, né? Ao final de cada aula, a pessoa vai preencher um formulário e aí, diante dessas presenças em todos os dias,
a gente vai disponibilizar um certificado. Esperamos estar agregando também no seu conhecimento, né? Esse é o objetivo, no fundo, aqui do Chroma Class. Legal. Que nem a descrição que a gente fala, né, Thiago? É o podcast que vai ajudar você a impulsionar a sua carreira. A gente está aqui para te ajudar, mas o esforço maior, a energia maior, a iniciativa tem que vir de você. A gente procura fornecer tudo aquilo que a gente acredita que vai impulsionar a sua carreira. São insights com diretores, com gerentes, com pesquisadores, professores, com profissionais que de forma direta e indireta influenciam na sua rotina. E também um pouquinho de conteúdo técnico para não fugir da nossa essência. Afinal, a gente adora falar de cromatografia. A gente gosta muito, né, Bruno? É muito bom falar de cromatografia e é uma coisa curiosa que, assim, hoje a gente tem a oportunidade, né, de difundir esse conhecimento também. E lá atrás, quando a gente começou, né, era muito difícil, é ainda muito difícil encontrar informação, né, Bruno, sobre cromatografia. Então, é uma direção que a gente tem tomado justamente para suprir essa demanda no mercado, né? Vamos se ajudar, né? Essa é a mensagem de fato e depende de vocês, pessoal. A gente vai estar aqui sempre para poder auxiliar e tentar contribuir o máximo para o seu crescimento na carreira cromatográfica, na carreira laboratorial, até mesmo gestão, né, Bruno? Porque o número de podcasts que tem... Galera, para vocês que estão aqui acompanhando a gente, volte lá no nosso canal, selecione o podcast da sua preferência. Temos lá podcast de espectrometria de massa, de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, gestão de pessoas, gestão de laboratório. Olha, é uma infinidade de informações. Se você acha que esse podcast contribuiu um pouquinho para a sua rotina, um pouquinho do teu conhecimento, vai ali no Spotify, classifica o podcast como 5 estrelas. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like aqui também, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui e já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau!